Buenos días, alumnos. ¿Cómo están todos? Los extraño mucho. Hoje nós vamos conferir a tarefa da página 69, que tinham para fazer na semana passada, e na sequência eu vou explicar o novo conteúdo de vocês, ok? Então, no vocabulário em contexto, aqui vocês viram que tinham que fazer o exercício 1 e 2, onde tinham algumas expressões muito usadas em língua espanhola e que aparecem nas entrevistas de Blanca Manchón, que foram as entrevistas que vocês leram nas últimas aulas. Então, apareceram 4 expressões aqui bem recorrentes. A primeira é que va, a segunda se lleva en la sangre, a terceira é 100%, e a quarta é echa de menos, ou echo de menos, ok? E aí era para relacionar essas 4 expressões aqui nas linhas de acordo com o seu significado. Então, a letra A, de maneira burlona, que significa brincalhona, significa no, ou também em português a gente pode dizer que me dera, que nada, até parece, seria o que vá, que é a primeira, ok? Então, letra A número 1. Letra B, vivir intensamente algo, com paixão, quer dizer, com paixão, levar em la sangre, que seria carregar no sangue, né? Letra C, sentir la falta de alguém ou algo, echar de menos. Echar de menos é uma expressão de sentir falta, sentir saudades, ok? E letra D, ser perfeito ou perfeita em sua totalidade, quer dizer, completamente, tá? De maneira completa e total, então seria o 100%, ok? E a número 2 era para assinalar aquela que não está de acordo com a expressão echar de menos que acabamos de ver, que é sentir falta de algo ou alguém, né? Sentir saudade. Então, a primeira, los extraño mucho, significa que tenho saudade, né? Como añoro esse tempo, também é sentir saudade desse tempo. Então, a única que não combina é a expressão que raro está, ou seja, a letra C. Vocês podem marcar a letra C, porque que raro é algo que foge à normalidade, ou seja, que causa estranheza, tá bom? E aí, na sequência, vocês vão para a página 70, né? Onde a gente vai falar de los 3 tiempos passados de modo indicativo, tá? Vou explicar quais são os 3 pretéritos aqui do modo indicativo, tá? Nós vamos falar do pretérito perfeito simple, ou também conhecido como pretérito indefinido, tá? O pretérito perfeito composto e o pretérito imperfeito, tá? E também aí vocês realizarão as atividades da página 72, número 1 e 2 apenas, tá? Então, eu vou explicar primeiramente, tá, o conteúdo dessa parte, né, desse capítulo. Gostaria que vocês prestassem atenção aqui. Então, los pretéritos en el modo indicativo. O primeiro que a gente vai falar, que é o pretérito perfeito simple ou indefinido, indica um hecho passado concluído, sem relação com o presente, algo que aconteceu e não acontece mais, tá? Uma ação acabada, terminada, ok? Los novios bailaram felizes, tá? Os namorados dançaram felizes, né? Já aconteceu. Ó, verifiquem aqui que tem um verbo apenas, né? No passado, aqui combinando com los novios, que são eles, né? Bailaram, ok? E Laninha comeu todas as fresas. Ela comeu todos os morangos, tá? O pretérito perfeito simple, que eu também denomino como PPS, tá? Eu abrevio de vez em quando, vocês vão me ouvir falar em PPS, tá? Ou pretérito indefinido, que a gente tem essas duas nomenclaturas, vocês podem perceber, então, algumas dicas que eu vou dar para vocês para diferenciar, principalmente esse tempo do pretérito perfeito composto, que logo mais eu vou explicar.
Então, o simples, eu já sublinhei aqui, porque o que é algo simples? É algo que é um só. Então, ele aparece um único verbo, uma ação acabada, terminada, né? Um tempo lejano, que significa que já acabou, já faz tempo, é distante. E também é determinado, ou seja, muitas vezes ele aparece aqui a marcação de tempo. Quando que aconteceu? Então, aqui eu dei um exemplo, ó. Colón chegou à América no século XV. Então, quando que ele chegou na América? No século XV, né? E ele chegou, tá? É um tempo passado, né? Simples porque é um verbo só. É um tempo bem distante e é determinado porque aqui apareceu quando que aconteceu essa ação, tá bom? Aqui eu tenho alguns exemplos de verbos terminados em ar, er ou ir, que são a primeira, segunda e terceira conjugação, tá? A terminação para esses verbos regulares é sempre esta, tá? Bailar fica yo bailé, tu bailaste, bailou, bailamos, bailastes e bailaram, tá? Lembra que apareceu antes? Terminados em er e em ir é bem parecido, ó. Eu comi, eu parti. Comiste, partiste. Comió, partió. Comimos, partimos. Comisteis, partisteis. E comeram, partiram. Ok? Vamos falar então agora um pouquinho do pretérito perfeito composto. Ó, o nome já diz, é composto, ele não vai ter um verbo só, tá? Esse aqui indica um hecho que começou no passado e que se pode estender ou reflejar no presente. Algo que começou lá no passado, mas ainda a gente pode encontrar alguns reflexos no presente, tá? Se utiliza quando o espaço de tempo que se expressa na frase aún não está acabado. Quer dizer que ainda não acabou essa ação, ela ainda pode estar acontecendo, tá? Não é o contínuo, tá, gente? É algo que começou e que pode ainda estar sendo refletido no presente, tá bom? Se conjuga com o verbo haber, tá? No presente de indicativo, mas o participio del verbo em conjugação. Olha só. Hoy he comido solo una manzana. Quer dizer que, traduzindo isso aqui, é hoje eu comi, tá? Comi só uma maçã. Aqui eu traduzo como comi, eu não vou traduzir eu hei comido ou eu tenho comido, não. Eu vou traduzir como eu comi, normal, tá? Como se fosse um passado simples, porém, eu tenho aqui dois verbos, certo? O verbo haber, que está conjugado aqui no presente do indicativo, que eu já vou mostrar para vocês como é a conjugação dele completa, do jo até o elhos, e o comido é o particípio do verbo comer, tá? Então, vamos lá. Então, o pretérito perfeito composto, sublinhei aqui, formado por dois verbos, o haber mais o particípio, ação acabada, né, terminada, tempo próximo, é um tempo mais recente, ok? E, opa, aqui tem um errinho, e indeterminado, tá? Ou seja, eu não sei, eu não tenho como saber quando que aconteceu exatamente essa ação. Por isso que eu digo que é indeterminado. Ação passada que aún se refleja no presente, quer dizer que ainda se reflete no presente, essa ação passada. Aqui eu tenho um exemplo, ele ha concluído seu curso como enfermeira. Quer dizer que ela recentemente concluiu o curso, ok? É algo bem recente, algo que ela acabou de acontecer, tá? Vejamos então os verbos no particípio, gente. Terminação. Ar é ado, er e ir é ido, tá? Então, fica cantar, cantado, comer, comido, beber, bebido, né? O particípio. Ado e ido, tá? E a conjugação do verbo haber é esta daqui. Yo he, tu has, el ha. Nosotros hemos, vosotros habéis e ellos han. Então, sempre que eu fizer um pretérito composto, né? Perfeito composto, eu preciso
usar esse verbo aqui, haver, mais o particípio do verbo principal. Não pode esquecer, porque ele é composto, ok? Vejamos também alguns particípios irregulares, diferentes, porque eles não terminam em ado ou em ido, como o verbo abrir, por exemplo. Eu não falo abrido, eu falo abierto, cobrir, cubierto, decir, dicho, tá? Que é do verbo dizer, tá? Escrever, escrito, hacer, é hecho, igual em português, não falo fazido, é feito. Imprimir, impresso, morir, muerto, poner, puesto, pudrir, podrido, resolver, resuelto, romper, que é quebrar, roto, ver, visto e volver, que é voltar, vuelto. Então, a diferença, assim, principal entre esses dois pretéritos, que é o pretérito perfeito simple ou indefinido e o compuesto, é que o compuesto é muito usado na Espanha e coloquialmente em seu lugar em Hispanoamérica, que são os países hispânicos, né, da América, que falam espanhol na América, se usa o pretérito indefinido, que é o pretérito perfeito simple, tá? Aún este no tenga exactamente la misma correspondencia. En Hispanoamérica, el pretérito perfecto compuesto se aplica más en la lengua escrita y culta, salvo en México, donde su uso es frecuente. E por último, a gente vai falar do pretérito imperfeito, que é o último que tem lá na tabela de vocês na página 71. Esse tempo aqui, ele é bem um passado, assim, bem passado. Pode indicar ações habituais, né? Coisas que vocês costumavam fazer habitualmente no passado, né? E repetidas. Expressar a causa de um hecho passado, ser utilizado para ser uma descrição en el passado. Então, por exemplo, quando niña, mi madre me cantava canções, ó. Tem um marcador temporal, que é quando. Então, quando eu era criança, né, menina, bebê, né, minha mãe cantava. Ela cantava para mim canções. Então, cantava é aquele verbo que a gente em português fala ava, né? Eu cantava, né? Vou dar outros exemplos, ó. Hablava, comia, partia. Então, terminado em ar, termina em aba, abas, aba, abamos, abas e aba. Terminados em er e em ir, é terminação ia. Ia, ias, ia, íamos, ias e iam, ok? Verbos irregulares, solamente temos 3, tá? Nesse pretérito imperfeito, que é o ir, o ser e o ver. O ir fica yo iba, ibas, iba, íbamos, ibas e ibam. O ser, que é yo era, tu eras, ele era, éramos, eras e eram. E o verbo ver, que é veia. Veíais, veia, veíamos, veíais e veiam. Ok? E aí, voltando aqui para nosso livro, vocês podem ver aqui na página 70 que temos 15 verbos, tá? Em negrito. E esses 15 verbos vocês vão classificar aqui nesta tabela, distribuí-los, tá? Conforme eu expliquei, conforme a terminação, tá? Coloquem aqui todos que são parte do pretérito perfeito simples, todos que são parte do pretérito perfeito composto e todos que são pretérito imperfeito, tá? Apenas o composto aqui preenche todas as lacunas, tá? Lembrando que aqui é um duplo, né? Um verbo duplo, porque ele é composto. Aqui é simples, né? E aqui é um imperfeito que tem aqueles 3 irregulares que eu acabei de explicar, tá bom? Terminação aba ou ia, tá? Bem simples, só classificar esses 15 verbos da página 70. E a número 2, vocês têm alguns verbos aqui nessas frases, né? Nesses fragmentos. Vocês vão refletir a que momento do tempo passado corresponde cada ação. Então, vocês vão relacionar aqui, número 1, 2 e 3. O que for de acordo com
algo que ocurre a veces de forma durativa no passado, que guarda relação com o presente, né? Vai pôr aqui o número. Ação passada e terminada, sem relação com o tempo atual, ou seja, sem relação com o presente. E ação repetida e habitual no passado. Falei dessas três, relacionem aqui por gentileza se é 1, 2 ou 3, ok? Essa é a atividade avaliativa de vocês, a página 72 do livro, somente a número 1 e 2. Adiós, qualquer dúvida, gente, estou à disposição.